estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Em muitas cidades há filas de pessoas que desejam adotar uma criança. O que poucos sabem é que existem outras filas, as de crianças e adolescentes que querem ter uma família ou receber mais afeto, mas são esquecidas. São, por exemplo, crianças com idade acima de 2 anos e portadoras de deficiência. Elas fogem ao padrão tradicional de busca idealizado pelos casais. Para resgatar nessas crianças que vivem em abrigos os referenciais de uma família, surgiu no Estado o programa de apadrinhamento afetivo. Desde 2002, meninos e meninas têm encontrado padrinhos e madrinhas dispostos a serem responsáveis pelo futuro de quem tem pouca chance de ser adotado. Para falar sobre o assunto, convidamos a promotora de justiça Tatiana Auster, que atua no município de Gravataí. Doutora Tatiana, é um prazer tê-la aqui conosco no programa. O objetivo desse apadrinhamento afetivo é buscar referências familiares às crianças que estão em abrigamento? Exato, Marco. Queria agradecer o convite, é uma honra mesmo estar presente hoje aqui no programa, justamente para divulgar, né, esse programa de apadrinhamento afetivo que existe no Estado há alguns anos, mas que agora, depois de serem firmados, enfim, termos de cooperação também com parceiros, se renova, né, se dá uma nova energia para esse programa de apadrinhamento. E o programa, ele visa basicamente essas crianças e adolescentes que estão abrigadas, que perderam já os vínculos familiares, né, ter uma referência fora daquele espaço institucional. Então, porque elas foram vítimas de abuso, de maus tratos, enfim, de várias formas de negligência, elas podem, então, ter contato com pessoas, com famílias previamente habilitadas. E com isso, com essa convivência, eles vão poder, por exemplo, ter a oportunidade de resgatar a autoestima, de ter segurança nos seus próprios atos e também a aprender, né, a construir relacionamentos sociais e afetivos. Certo. Eu me recordo, doutora Tatiana, que em 2002 foi firmado em nível estadual um termo de cooperação técnica entre o Poder Executivo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o Ministério Público Gaúcho e também a ONG Amigos de Lucas. E quem, inclusive, assinou esse documento pelo Ministério Público foi a doutora Simone Mariano da Rocha, que hoje é a nossa Procuradora-Geral de Justiça. Exatamente. Essa iniciativa, né, contou com a participação da nossa hoje Procuradora-Geral de Justiça, a doutora Simone, e foi com esse termo que foi, então, a nível estadual, que se já nesse termo constou com a participação dessa organização não governamental, que é a sociedade, que é essa Amigos de Lucas. E essa ONG Amigos de Lucas é um parceiro extremamente importante. Então, foi com esse termo, em 2002, que se deu início, digamos, de uma maneira ampla. O que aconteceu, lá em Gravataí mesmo, vou falar da experiência também de Gravataí, que em 2003 houve, então, a elaboração desse projeto e foi, então, homologado pela Juíza da Infância em 2003 para 2004 para funcionar, então, esse programa de apadrinhamento afetivo. Então, pelo que me consta, esse programa existe, né, nos fóruns, ou seja, nas comarcas, mas a organização era do Serviço Social Judiciário. Então, o que acontece? Né? Em Gravataí eram 3 assistentes sociais, agora com a saída de uma ficaram 2, e as meninas, infelizmente, não têm varinha de condão, que nem eu brinco, né? Porque para conseguir atender de uma forma satisfatória toda a demanda. Porque as assistentes sociais do Serviço Social Judiciário, elas pegam a infância, elas trabalham também com o direito de família, elas trabalham com a violência doméstica, agora com o crack, então nem se fala. Né? Então, são problemáticas que surgem uma atrás da outra e isso gera uma demanda muito grande. E aí, o que acabava acontecendo? O próprio programa de apadrinhamento afetivo, que precisa dar um suporte tanto para os afilhados, né, que seriam as crianças e adolescentes abrigadas, precisa também dar um suporte para aquela família, ou seja, para os padrinhos que lá ingressam, porque as dificuldades são enormes. Certo. Né? Porque essas crianças e esses adolescentes trazem uma bagagem, né, uma história de vida, enfim, permeada de muitas agressões, de muitas situações de abandono. E a gente tem que ter um suporte
né? Ou seja, pessoas profissionais, assim, para dar esse suporte para as crianças e também para os padrinhos, porque senão o laço, mais uma vez, vai ser desfeito. Então, aí, ao contrário de se intensificar, de se dar uma proteção para aquela criança e para aquele adolescente, né, em situação de abrigo, se acaba, mais uma vez, frustrando aquela expectativa de contato com uma família. Certo. Eu não sei exatamente de que forma está sendo executado esse programa, se a senhora tem ideia, por exemplo, de quantas comarcas estão aderindo ao apadrinhamento afetivo e quantas crianças estão sendo beneficiadas? Bom, eu em contato com a própria com o próprio Instituto Amigos de Lucas, eles me passaram que hoje são 5 comarcas só, né, que possuem esse termo de cooperação firmado com os municípios. Então, além daquele que foi firmado em 2002 a nível estadual, se verificou a importância de ser firmado um termo de cooperação individual, digamos assim, por comarca ou por cidade. Por quê? Justamente para não ter uma certa interferência de, enfim, interesses partidários. Digamos, termina o governo, troca, muda o partido, aí engessou o programa. Então, não é essa a finalidade. A finalidade é justamente se firmar um termo de cooperação, né? Então, trazendo o município para dentro também do projeto, em que há, enfim, tarefas divididas, e aí se torna, então, uma política pública de ação continuada, e não mais um interesse, enfim, daquele partido ou daquele prefeito, enfim. A gente estende isso ao longo dos anos. E hoje, então, pelo que me foi passado, são 5 comarcas até agora, é Gravataí, Canoas, Viamão, Lajeado e Rio Pardo. E Alvorada está para assinar agora nos próximos dias, não assinou, mas também é preciso frisar que existem outras comarcas em que não se há o termo firmado, né, de cooperação com os municípios, mas o programa está funcionando muito bem. Então, foi me passado Rio Grande, São José do Norte, Pelotas. Pelotas está há 8, 9 anos já trabalhando com o programa, né, de apadrinhamento afetivo. Capão do Leão e Porto Alegre. Então, nessas últimas comarcas, não existe o termo de cooperação, mas também tem já essa finalidade, né, de se buscar também a assinatura do termo com cada município. Certo. Gravataí foi assinado recentemente Já. o programa. Qual é o quadro hoje no município? Para nossa surpresa, eu recebi então, né, uma visita esse ano ainda da senhora Alice Bittencourt, que é da parte de programas e projetos do Amigos de Lucas, e para minha felicidade, foi uma felicidade mesmo, foi um presente, que nem eu brinco, né, a essa visita dela à comarca de Gravataí, porque até tendo em vista um quadro geral que estava acontecendo na Casa Abrigo, né, nós tivemos muitos problemas no início do ano, enfim, né, com fugas, enfim, atos infracionais, e aí que fez, então, com essa visita da Alice, de colocar essa parceria e a importância disso, da participação do Amigos de Lucas, é justamente isso, são parceiros. Parceiros, né, então, enfim, até comarcas ou, enfim, de outros estados, não tem uma instituição semelhante ao Amigos de Lucas, mas podem ter parceiros. Então, porque a finalidade dos parceiros é justamente isso, dar aquele suporte, né, aquele suporte tanto para as famílias quanto para os adolescentes. E em Gravataí, para minha felicidade, o projeto foi oficialmente lançado no dia 8 de junho e 3 dias após a gente já tinha a manifestação de 10 inscritos. Ou seja, 10 padrinhos ou madrinhas, né, que já manifestaram o desejo de participar do projeto. Desde 2004, então, para cá, nós tivemos 32 padrinhos, né, naquela época em que o programa também era a cargo do Serviço Social Judiciário. Tivemos 32 padrinhos e tivemos 26 crianças, né? Então, óbvio que, com certeza, nós podemos ter constatado, enfim, uma participação dessas crianças, um benefício dessas crianças, porque essas crianças e adolescentes que estão abrigadas, elas não têm mais perspectiva de retorno à família natural. Então, é importante, né, estimular esse vínculo, que ela tenha essa referência fora desse espaço institucional, até mesmo para enfrentar, por exemplo, o desligamento quando dos 18 anos da Casa Abrigo. Pois é, doutora, mas como buscar a inclusão dessas crianças que têm problemas, né, e que estão sendo chamadas já de inadotáveis? Exato. Na segunda-feira, quando houve o lançamento do projeto oficialmente, foi feito um vídeo em que aparecia, inclusive, uma das abrigadas, né, falava e repetia muito isso, né, o termo inadotáveis.
Eu não gosto de usar esse termo porque eu acho um termo muito forte, né? Mas é exatamente isso. São crianças, né? O foco do projeto realmente são crianças e adolescentes inadotáveis, ou seja, que já possuem uma idade mais avançada, ou seja, que já passaram dos 2 aninhos, porque até 2, até 3 anos, pelo menos em Gravataí, a gente consegue colocar em família substituta. Agora, passando essa idade, já começa a ser muito difícil. Né? Então, assim, com o programa de apadrinhamento, nós vamos dar apoio não só para as famílias, para os padrinhos, mas também para as crianças e adolescentes que são objetos do programa. Por quê? Porque aquela criança e aquele adolescente, eles podem vir a criar uma expectativa muito grande do tipo, ganhei uma família. E não é este o objetivo, né? O objetivo é dar uma referência fora do espaço institucional, ou seja, que aquela criança não tenha tão somente as atendentes, porque bem ou mal acabam, né? Acaba-se na prática, quem dá os limites, digamos assim, ou ensina o que é certo e o que é errado, acabam sendo as atendentes, né? E a gente também daí entra com uma problemática da qualificação das pessoas que estão trabalhando no interior da Casa Abrigo. Então, a partir daí do programa, nós vamos conseguir trabalhar também com essa expectativa, para que a criança não vá com muita sede ao pote, digamos assim, né? E que saiba do que esperar desse programa. Né? Ou seja, vai ser feito o programa, vai ser apresentada uma família, vai ser a ela proporcionado o contato com um padrinho ou com uma madrinha, que vai ter saídas sistemáticas, enfim, pode levar para viajar, pode levar para passar o final de semana, o Natal, o Ano Novo. Pois era exatamente o que eu ia perguntar. Como acontece a colocação dessas crianças e adolescentes no contexto familiar? Bom, essas crianças, elas passam, né, por preparações, assim como os habilitados também, né, para as pessoas que que desejam colaborar com esse programa, porque aqui também é preciso ressaltar que o termo de cooperação, ele vincula o município, ele vincula, no caso de Gravataí, eu também fiz questão de frisar a participação do Conselho Tutelar, né, da direção da Casa Abrigo, também, enfim, do Lar das Meninas, que também é outra instituição que existe em Gravataí, mas, além disso, ou seja, todo mundo participa, e, claro, com a ajuda do Amigos de Lucas. Então, existe um período de habilitações por parte dos padrinhos, vai existir uma entrevista preliminar e depois oficinas de adaptações. E depois, só que, paralelamente a isso, as crianças e adolescentes também são preparadas por esses profissionais, justamente para não deixar aquela expectativa se frustrar, ou seja, para que elas sejam preparadas e para saber o que vai ser, o que elas vão encontrar pela frente quando dá a aproximação com os padrinhos e madrinhas. Então, o postulante a apadrinhamento, ele passaria, sim, por um processo de entrevistas, ele tem que ter conhecimento da criança e também da própria realidade do abrigo? Com certeza. Então, assim, essa entrevista preliminar, até porque, tem muitas pessoas que têm esse interesse, que têm o desejo de ajudar, de participar, mas, por outro lado, não tem uma maturidade, né, uma estabilidade emocional que se exige para participar do programa. Então, o que acontece? Não basta só o querer, tem que ter o querer, mas tem que poder também, né? Certos requisitos eles têm que ser observados. Né? Então, essa maturidade, por isso a importância dessa realização dessa entrevista. Então, é feita uma entrevista preliminar, depois são feitas oficinas de sensibilização, ou seja, justamente para se conhecer quem são os candidatos a padrinhos, né? A padrinhos e madrinhas. Né? Então, após essa primeira etapa de entrevista, das oficinas, então, que é feito a escolha. Né? E aí, então, existe uma turma, né, que se reúne, que tem participação desde integrantes do Conselho Tutelar, do município, das casas-abrigos, e essa equipe ela vai, então, apontar quem podem, né, quem são aquelas pessoas que podem participar do programa de apadrinhamento afetivo. E essas crianças e adolescentes, doutora, também recebem informações sobre o que é apadrinhamento afetivo, o que é adoção? Com certeza. Acho que é primordial, assim, para as duas partes. Tanto para as crianças quanto para os adolescentes que estão abrigados, né, que já perderam os vínculos familiares, que não têm mais expectativa de retorno à família natural.
como também para os padrinhos e madrinhas. A gente, né, temos que trabalhar muito essa parte, essa preparação realmente é bastante importante para que não se ocorra uma nova frustração na vida daquela criança e daquele adolescente. Né? Porque é como a gente estava falando antes, Marcos, essas crianças e esses adolescentes já vêm com uma história de vida. E essa história de vida, ela é muito carregada. Né? Então, assim, a gente tem quadro de abuso sexual mesmo pelos pais, de maus tratos, enfim. Então, são crianças consideradas inadotáveis porque já passaram da idade ou porque possuem, né, saiu daquele padrão, né? Hoje a maioria das pessoas querem bebês, querem ser perfeitos, olhos azuis, clarinha, branquinha, né? Então, quem não tem esse biotipo que as famílias esperam, ficam então, né, apesar do abrigamento ser, conforme determina o Estatuto da Criança e Adolescente, uma medida excepcional e temporária, muitas vezes, nesse caso, se torna uma medida quase que permanente. Porque a criança que sai fora daquele padrão, acaba ficando mesmo na casa-abrigo, né? Esse é um programa muito bonito, porque valoriza o direito da criança de ter uma família, de ter o contato com o afeto de uma família. Mas está sendo bem divulgado no Estado esse programa, doutora? Esse programa, Marco, e aí que a minha felicidade mesmo por poder estar aqui hoje, porque eu também agora estou contribuindo justamente com a divulgação do programa de apadrinhamento afetivo. E o importante é assim, se as pessoas, se a comunidade não tiver ciência ou não tiverem, né, se a comunidade não tiver, enfim, ciência da existência desse programa de apadrinhamento afetivo, batam na porta do promotor da infância. Vão ao fórum, falem com as assistentes sociais. Toda comarca, né, possui o Serviço Social Judiciário. Então, e o próprio Serviço Social Judiciário tem ciência da existência do programa de apadrinhamento afetivo. E a comunidade pode também solicitar para que o próprio promotor faça, então, além, né, desse termo estadual que foi firmado em 2002, faça, então, o termo junto com o município. Porque a partir do momento que existe, como foi feito em Gravataí, esse termo individual, né, ou seja, com o município, a gente coloca, então, tarefas a serem desenvolvidas. Inclusive, por exemplo, Gravataí, e aqui já vou deixar divulgado, já a própria Secretaria da Assistência Social já divulgou o número 4001-3833. Né? Então, esse número, as pessoas entram em contato, manifestam interesse, quero participar do programa de apadrinhamento afetivo. Então, é feito um cadastramento e aí depois, então, como eu disse, vai ter a entrevista preliminar e as oficinas de sensibilização. Certo. E, doutora, como ocorrem as adesões desses abrigos? Os abrigos, e aí a importância do termo, é feito por nós mesmos. Sim. Né? Então, assim, lá em Gravataí, eu procurei abarcar todos os abrigos, né, as instituições que a gente trabalha com a abrigagem. Em Gravataí, no caso, é a própria Casa Abrigo e o Lar das Meninas, né, que é uma outra instituição também que recebe meninas. Sim. Então, nós, no caso, fazemos contato, tanto que existe a participação deles, inclusive, na composição, né, de pessoas e depois que vão fazer o acompanhamento posterior, vão decidir quem são os habilitados, né? E aí depois é feita essa lista, vem para o Ministério Público passa para o Serviço Social Judiciário e, por fim, a juíza homologa. Falando em habilitado, como ocorrem a seleção e o cadastramento dessas pessoas? Bom, os requisitos, assim, são basicamente, assim, são parecidos com o da adoção, né? A idade mínima de 18 anos, tem que respeitar, claro, uma diferença de 16 anos entre, no caso, o padrinho com o afilhado. Né? A finalidade não é a adoção, Marco, isso é importante deixar bem registrado, que a finalidade aqui é realmente servir a figura como um padrinho, né? Ou uma madrinha, sempre naquela ideia de ter uma referência fora, para aquela criança e para aquele adolescente, ter uma referência fora do espaço institucional. É isso, né? Mas, então, assim, vai preencher os documentos, tem que apresentar, enfim, documentos pessoais, certidão de antecedentes, né? Porque aí é muito complicado, assim, tem casos, assim, por que é tão importante? Parece que, é só se habilitar e deu. Não, não é. Né? Até porque, muitas vezes, assim, infelizmente, a gente convive com a nossa sociedade, com a figura dos pedófilos, né? E isso a gente não pode deixar de fora, claro. Infelizmente, né? Então, é feita essa seleção. Sim. São critérios
que têm que ser respeitados. Exatamente. Então, assim, a idade mínima, né, a apresentação desses documentos e tem que ser observada a participação dessa entrevista preliminar e das oficinas de sensibilização. Sim. Porque também não adianta só se inscrever, como acontece, muitas pessoas chega perto do Natal, o coração fica mais molinho, né, quer contribuir com alguma ação solidária, vou participar do programa de apadrinhamento afetivo. Não é assim. Né? Então, assim, pode, então, fazer uma doação, enfim, né, uma outra espécie de procedimento. Mas no programa de apadrinhamento afetivo, a gente tem todo um programa a ser observado. E por que isso? Justamente para se evitar que, mais uma vez, aquela criança e aquele adolescente, enfim, que estão abrigados, que não têm mais perspectiva qualquer de retorno à família natural, seja mais uma vez desapontado, seja mais uma vez a sua expectativa frustrada. Sim. E qual é o tempo, doutora, que demora tudo isso? Todo esse processo? Não, não é demorado, né? É bastante rápido, inclusive, porque o interesse, eu acho que é das duas partes. Né, Marco? A gente tem interesse de o quanto antes agilizar na própria comarca, desde as inscrições, da habilitação, da realização das oficinas, da realização da entrevista preliminar, porque a importância, e aí é que vem a importância dos parceiros. E por isso, realmente, que se ressalta aqui a atividade da organização não governamental Amigos de Lucas, porque eles conseguiram, e aqui eu vou abrir uma brechinha, né, também para falar da instituição, né, da Amigos de Lucas, que eles surgiram em outubro de 98, aqui em Porto Alegre, e eles trabalham com a prevenção ao abandono na infância e na luta pela garantia do direito à convivência da criança em família, né, da convivência familiar. Então, o Amigos de Lucas é um serviço gratuito, é um serviço aberto à comunidade. Eles conseguiram reunir também parceiros, ou seja, diversos profissionais que prestam esse serviço, então, né? E já em 1999, foi criado o primeiro grupo de apoio à adoção aqui no Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, eles trabalham com outros projetos. Sim. O apadrinhamento afetivo é um dos projetos que existe a participação da instituição, né, da Amigos de Lucas. Mas existem outros. E aí é que vem a importância sempre desse suporte. Esse suporte emocional, né, que o programa de apadrinhamento afetivo dá a essas crianças e a esses adolescentes é de suma importância. Certo. Até para enfrentar, né, o desabrigamento quando aos 18 anos. E também, especialmente, eu acho que essa também é um dos objetivos do programa de apadrinhamento afetivo, é fazer a quebra desse sentimento de abandono. Claro. Né? É uma alternativa, digamos assim, viável à adoção, porque muitos casos de adoção não são concretizados. Com certeza. Eu mesmo sou uma ferrenha defensora do cadastro de adoção, né? Quem na comarca mesmo de Gravataí, todo mundo me conhece, sabe que a gente tenta sempre fazer o procedimento para que seja observado corretamente o cadastro, né? Ou seja, são pessoas que, enfim, por N motivos, porque não podem ter filhos, porque se sentem preparados para adotar, ou, né, enfim, habilitam-se, também é feita toda uma avaliação social, é feita visita pela assistente social, são exigidos documentos e é feito um cadastro de adoção. Só que nesse cadastro de adoção, as pessoas, os adotantes, né, eles manifestam, então, o desejo enfim, não é biotipo, mas os requisitos, ou seja, características da criança que ele gostaria de receber. E como eu disse, a maioria, né, não por cor de pele, porque tem muita gente que já manifesta o desejo de branco ou negro, e isso já é indiferente, isso já foi uma conquista, mas ainda assim o maior empecilho é a idade. Ou seja, nenê, 8, 9, 10, um aninho, até um aninho Sim. e meio. Né? Então, assim, esse é o foco. Né? E aí, muitas vezes, a gente não consegue incluir as outras crianças na adoção. E, com certeza, por esse ponto de vista, o programa de apadrinhamento afetivo, ele pode ser visto, sim, como uma alternativa para se dar, né, esse amor, esse carinho, ou seja, a aplicação de essas medidas protetivas para essas crianças e esses adolescentes que não têm mais, enfim, expectativa de retorno à família natural. Correto, doutora. Uma última pergunta. Já houve algum caso de um casal, digamos assim, pegar uma criança dentro do programa de apadrinhamento afetivo e depois querer ficar com essa criança? Já, Marco. O que acontece? É como eu disse, a finalidade não é a adoção, né?
tanto nas oficinas, isso é trabalhado bastante, assim, se trabalha bastante, seja com as crianças e adolescentes que vão participar do programa, como também os padrinhos e madrinhas, né, já que foram indicados para trabalhar também, para participar do programa. Não é a finalidade é servir como ponto de referência além das atendentes, ou seja, fora do espaço institucional. Mas amor é amor, né? Quando a paixão bate, a gente não tem como evitar. Então, o que acontece? É difícil, né, que uma pessoa, muitas vezes, dependendo do contexto, não se encante pelaquela criança. Né? Então, essa criança e aquele adolescente passam a conviver com aquela família. E a partir do momento que eles passam a conviver, fazem parte da rotina, e é importante porque para os próprios padrinhos e madrinhas também há essa conscientização, dessa valorização desse carinho, ou seja, para se valorizar mesmo das relações interpessoais e também dar consciência de como é bom estar fazendo aqueles atos de solidariedade. E eu acho que por esse sentimento ambíguo, ou seja, né, melhor para os dois lados, ou seja, que a criança está participando da família e que os padrinhos e madrinhas também estão desenvolvendo esses atos de solidariedade, muitas vezes acabam, então, realmente se apaixonando mesmo, fazendo com que eles postulem a adoção. Ok, doutora Tatiana, promotora de justiça de Gravataí. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua gentileza em aceitar o nosso convite. E nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!